O One for All é um dos poderes mais conhecidos do mundo atual dos animes. Essa é uma individualidade que pode ser passada de geração em geração e você precisa cumprir os requisitos mínimos para ser portador de um poder tão avassalador. Mas como meu canal é focado em Naruto, então vem comigo que no vídeo de hoje você verá 7 ninjas que poderiam herdar o One for All. Mas antes de começarmos, não vai esquecendo de deixar o like e se inscrever no canal, fechou? Se não, eu vou chamar o Toby pra te dar uma chupada dimensional. Se pare com esses brincadeiros gostosos. Agora sem mais enrolação, bora pro que interessa. Might Togai. Se o poder do One for All tivesse cruzado as fronteiras do multiverso e pousado no mundo ninja, não haveria escolha mais natural do que Might Togai para se tornar o principal hospedeiro desta individualidade. Afinal, o One for All é muito mais do que uma força descomunal. Ele é um símbolo geracional, um legado que é constituído de muito esforço e disciplina e uma força de vontade inabalável de proteger os outros, mesmo que isso custe a sua própria vida. Então isso de sua familiar? Pois é. Might Togai é o exemplo máximo de um guerreiro que superou suas limitações através da força de vontade e do próprio esforço. Nascido em um mundo onde os ninjas manipulam elementos, ilusões e até puxam meteoros, ele foi alguém que trilhou um caminho diferente, o caminho do taijutsu, o combate corpo a corpo. Em um universo onde existem técnicas que podem distorcer até a realidade, Guy optou por treinar o seu corpo até o limite humano e então ultrapassou, sendo um mestre na arte de esbagaçar qualquer adversário numa sincera trocação de socos. A lore do One for All escolhe quem possui o coração certo para se tornar um herói. Por isso o dom natural não existe na linhagem desse poder, pois mesmo você tendo poderes ou não, você pode ser o próximo. Desde jovem, ele foi subestimado por não ter talento algum em qualquer tipo de ninjutsu ou genjutsu, então só lhe restava fortificar seu corpo, já que sua mente desde o princípio acreditava que ele seria um dos mais poderosos de todo o mundo. E se formos falar em sacrifício, há um momento que imortaliza Might Togai como digno do One for All, a sua batalha final contra Madara Uchiha. Mesmo diante de um inimigo impossível, Guy abriu os 8 portões internos, que naquele instante o fez ser declarado pelo seu próprio inimigo como um ninja mais forte. Mesmo que seu poder lhe custasse a própria vida, ele fez isso sabendo que iria morrer, pois aquela era a única opção de salvar aqueles que ele amava. Agora imagine Guy com o poder do One for All. Ao invés de destruir seu corpo com os portões internos, ele poderia canalizar o poder do One for All com seu corpo extremamente treinado e não teria dificuldade nenhuma em controlar o poder com seu físico, ao contrário de Midoriya. No quesito de velocidade, ele viraria praticamente o Relâmpago Marquinhos, se tornando a própria velocidade. Mas sem sombra de dúvidas, a fusão da força do One for All com a abertura de 7 dos 8 portões faria Guy se tornar o ninja mais brutal da história do mundo shinobi. Nem Shibai iria conseguir clicar contra Guy. Se ele ativasse o 8º portão, juntaria o verso todo de Naruto e não limparia nem o chinelo dele. Zé da manga! E olha que o Guy nem precisaria tirar os pesos, tá ligado? Além disso, Guy é muito mais do que um mero guerreiro. Ele é um mentor, um símbolo e a chama da juventude que arde eternamente. Ele inspirou Rock Lee a superar os seus limites. E não só isso, como ele provou para o mundo que a juventude não é questão de idade, mas sim do seu próprio espírito. O One for All é um poder construído sobre a esperança e a herança dos que vieram antes. Guy, que carregava o legado de seu pai, Might Togai, passa para Rock Lee, entendendo perfeitamente como é continuar o valor de um legado de força e responsabilidade. E então sim, se Guy herdou o poder, Rock Lee seria a próxima alternativa. Desde o início de sua jornada em Naruto, Rock Lee é a representação pura de superação. Nascido sem habilidade de usar ninjutsu ou genjutsu, ele estava condenado, teoricamente, a ser o maior fracasso que o mundo shinobi já viu. Mas ele queria provar que mesmo alguém sem habilidade poderia ser um grande ninja. Lee, desde menino, treinou até seus ossos quebrarem, até seu corpo pedir arrego, e depois disso tudo, ele treinou ainda mais. Seus esforços não eram por orgulho pessoal, mas para provar que o impossível poderia ser desafiado se você tiver coragem. Mas tipo, se você tá ouvindo aqui a história do Lee, você lembra de alguém semelhante a ele? Pois é, porque ele é exatamente como Midoriya. Até a cor verde eles estão combinando. Pois é, porque assim como Midoriya exatamente começou, sem poderes, sem favoritismo, apenas com a vontade de proteger os outros e se tornar um símbolo para alguém, assim como o seu herói, All Might. Lee, assim como Deku, não teve um ponto de partida ideal, mas soube transformar a sua fraqueza em motivação e a sua motivação em força. Se o One for All escolhe pessoas com coração de herói, Rock Lee é inevitável. Sua especialidade é o taijutsu, o combate corpo a corpo. O One for All, com seus aumentos monstruosos de força, velocidade e resistência, se encaixa perfeitamente no seu estilo de luta. Seus chutes e socos agora seriam capazes de varrer cidades sem muito esforço, além de que teria outros leques de habilidades
habilidades ao seu dispor, como o do Sensor Aranha, Black Whip e muito mais. Mesmo quando derrotado, mesmo quando seus ossos foram esmagados na luta contra o Gaara, mesmo quando os médicos disseram que ele talvez nunca lutasse de novo, Lee não se quebrou. Ele chorou, mas não caiu. E essa força emocional é a essência do One for All. Não é um poder que escolhe os mais fortes, ele escolhe os que nunca desistem. Além disso, Rock Lee é um símbolo vivo de esperança para os sem talento, assim como All Might era para os desamparados de sua sociedade. Ele não luta por glória, mas para provar que o esforço tem valor. Com One for All em seu corpo e Might Guy ao seu lado como mentor, ele alcançaria um novo patamar de inspiração, sendo basicamente o Deku do novo universo ninja, já que All Might seria Guy. Agora temos Naruto. Bom, agora que já falei dos dois principais símbolos do One for All no mundo ninja, claro que Naruto não poderia ficar de fora dessa lista. Ele não é só o protagonista da obra, sua jornada é sobre salvar os outros, já que ele mesmo disse que para se tornar um Hokage, precisaria salvar seu amigo da escuridão. Então por isso, Naruto pertenceria à trindade do mundo ninja, que esta individualidade se encaixaria perfeitamente. Naruto cresceu sendo temido e ignorado por carregar a raposa de 9 caudas dentro de si, mas ao invés de ceder ao ódio, ele buscou reconhecimento por um caminho diferente, se tornar o Hokage da Folha, para que agora todos possam reconhecer e o admirar, ajudando inúmeras pessoas na sua jornada. Assim como os portadores anteriores, especialmente Midoriya, Naruto entende o que é ser fraco. Ele conhece o chão como ninguém. Por isso, quando finalmente se ergue, sua empatia é inabalável. Ele não quer vencer seus inimigos, ele quer salvá-los. Essa é a essência do verdadeiro herói. Agora falando da compatibilidade prática, Naruto já é mestre no uso do chakra e possui um corpo naturalmente resistente graças ao clã Uzumaki. Isso o tornaria incrivelmente apto a suportar e receber o poder bruto do One for All, que destrói o corpo dos despreparados. Se Midoriya quebrou os dedos ao usar apenas 5% da sua força, Naruto provavelmente aguentaria muito mais desde o início, especialmente com sua absurda capacidade de regeneração fornecida pela Kurama. Mas claro que no início, ele teria algumas dificuldades de controlar seu poder, mas com o tempo iria se acostumando com o uso dessa habilidade, se tornando tão especialista que as pessoas nunca imaginariam o tanto de esforço que ele teve que fazer para dominar esta individualidade. Com o One for All em mãos, o estilo de combate de Naruto se transformaria. Seus clones das sombras, por exemplo, poderiam usar fragmento do poder para realizar ataques coordenados com uma força avassaladora. Agora sim, seus clones não seriam tão inúteis, já que eles teriam o buff do modo Sennin e da Kurama. Não é possível que seria fácil derrotar uns clones assim. Naruto já é conhecido por sua extrema velocidade, mas imagine a ele agora com a posse da habilidade do segundo portador, a troca de marcha. Esta individualidade permite que o usuário altere a velocidade de qualquer coisa que toque, permitindo que ele acelere a força de um alvo, seja aumentando a força de impacto de seus próprios ataques ou fazendo com que o alvo perca o controle da sua própria mobilidade. Mas sério, agora imagine um Rasengan alimentado por 100% do One for All, o quão devastador isso seria. Já fico até imaginando aqui Naruto em um filme utilizando um Rasengan especial, já que todos os filmes ele precisa usar um Rasengan diferente. Esse daqui todos estariam dando o resto de chakra que possuía e Naruto usaria o tal Rasengan One for All. Seria absoluto cinema. Se All Might tivesse escolhido Naruto, provavelmente ele teria sentido o mesmo que sentiu por Midoriya, que aquele garoto seria o próximo. E Naruto, por sua vez, abraçaria o poder não por ambição, mas por convicção, a de proteger sua vila e seus amigos. Hashirama. A gente sabe que esse cara é a definição de overpower no mundo shinobi, mas imagina ele com esse nível de poder. O One for All sempre buscou portadores com um espírito inquebrável. Não basta apenas força física, é preciso uma chama interior que jamais se apaga, mesmo quando o mundo inteiro está coberto de cinzas. Hashirama não era apenas um ninja mais poderoso de sua época, ele era um símbolo por si só, um visionário que acreditava que a violência não precisava ser o caminho eterno. E essa fé, mesmo diante das piores traições e tragédias, nunca o abandonou. Sua rivalidade com Madara ilustra bem isso. Mesmo após ser traído e mesmo sabendo do risco que o amigo dele representava, Hashirama jamais perdeu a esperança de que Madara poderia voltar. Ele escolheu salvar seu amigo a todo custo, mesmo que ele não tivesse salvação. Esse tipo de compaixão é exatamente o que molda os maiores portadores do One for All. O poder foi passado para quem lutaria não para dominar, mas para proteger e principalmente salvar os mais necessitados. Na prática, Hashirama seria um portador absurdamente eficiente do One for All. O homem já nasceu com reservas de chakras quase incomparáveis, uma vitalidade desumana e uma regeneração natural que o tornava praticamente imortal em combate. Dessa maneira, o One for All não traria prejuízo ao corpo de Hashirama, onde Midoriya teve que se adaptar lentamente ao poder. Hashirama poderia usá-lo em capacidade total quase que imediatamente. Agora, combinado ao seu icônico estilo madeira, o One for All levaria suas técnicas a patamares quase que mitológicos. Imagine Hashirama invocando um imenso Buda de 1000 mãos, agora amplificado por uma força física que pode remover a gorda da sua
fatia do sofá de sua casa. Mas acima de tudo, Hashirama representa o tipo de herói silencioso que deixa legados eternos. Ele fundou Konoha com o objetivo de quebrar o ciclo de ódio entre os clãs. Ele sonhou em uma era onde crianças não precisassem lutar. Isso conecta diretamente à missão simbólica do One for All, proteger a próxima geração a qualquer custo. Que All Might foi para o mundo moderno de heróis, Hashirama foi para o mundo ninja. Ele também possuía a humildade que todo herdeiro do One for All precisa. Apesar de ser temido e reverenciado, Hashirama ria como ninguém, fazia piadas, era um completo abestalhado e tratava os outros com total igualdade. Nunca se viu como um deus, apesar de que ele era praticamente um. Seguindo adiante, temos Hinata. À primeira vista, o nome de Hinata Hyuga pode não parecer óbvio entre possíveis herdeiros do absurdo poder que é One for All. Afinal, ela é quieta, tímida e só sabe ser selvagem quando Naruto bota a 10ª cauda pra jogo. Mas esse é exatamente o X da questão, não a parte que ela gosta de brincar de jutsu sexy com Naruto. Como eu já repeti mais de 1 milhão de vezes, a responsabilidade de obter o One for All se vem da força de vontade em que a pessoa tem para proteger os outros. E você não pode esquecer que Hinata é exatamente assim, além de ser extremamente focada e determinada no que se propõe. Desde criança, Hinata foi considerada fraca pelos padrões de seu clã. Sua gentileza e empatia eram vistas como fraquezas e sua hesitação como falha. Em um clã rígido e tradicional como os Hyugas, que valorizava o combate e o sangue puro acima de tudo, Hinata era como uma flor crescendo no concreto, delicada, mas teimosa. Ela nunca deixou de tentar, mesmo sendo posta de lado, mesmo sendo diminuída e mesmo se sentindo que não era suficiente. E é exatamente por isso que o One for All a escolheria. Ela pode não ter o prazer em lutar, mas se o momento chegar, ela vai pro combate, nem que isso custe a sua própria vida. No Exame Chunin podemos ver todo o seu esforço na luta contra seu primo, onde mesmo sem chance de vencer, ela usou tudo o que tinha e ganhou o respeito moral daqueles que a assistiam. Muito mais velha, ela se arriscou a lutar sozinha contra o líder da organização mais temida do mundo ninja, a Akatsuki, e tudo isso porque Naruto, o seu verdadeiro amor, estava em perigo e ela precisava salvá-lo. Sabendo que sua força era a mesma que a de uma mosca, Hinata se jogou no campo de batalha buscando salvar a vida daquele que ela mais ama. E um pouco mais no futuro, temos ela abandonando Naruto para salvar sua irmã sozinha, pois não queria que seus amigos continuassem a se arriscar por uma missão que ela se sentia a obrigação de resolver. Sua irmã estava em perigo e a única coisa que ela se importava era em salvá-la, não se importando com o que iria acontecer com ela. O One for All busca aqueles que continuam lutando mesmo sem garantias de vitória, aquele que mesmo caindo se levanta, e Hinata sempre se levantou, silenciosamente, mas com convicção. Ela treinava até desmaiar e buscava se tornar ainda mais forte, não por orgulho, mas para proteger quem ela mais amava. Mas agora falando do uso dessa individualidade, sim, Hinata com certeza sofreria bastante com todos os efeitos colaterais. Eu até duvido que ela conseguiria desempenhar o 100% dessa habilidade por conta de suas fragilidades. Sua sorte é que por ser uma Hyuga, ela não usufruiria do One for All para fins destrutivos, já que ela apenas aumentaria seus atributos físicos para melhorar no seu combate corpo a corpo, pois seu intuito com um punho suave é conseguir neutralizar seus adversários sem muito esforço. Mas claro que ela não seria a usuária equivalente a Nana Shimura. Deixa que essa personagem eu deixei pro final. Konohamaru. Konohamaru nasceu com o peso do nome. Sobrinho de Asuma, neto do terceiro Hokage, ele sempre esteve cercado por grandes expectativas. Em vez de buscar atenção através da fama de seus parentes, ele encontrou uma inspiração legítima em alguém improvável, Naruto Uzumaki. E foi justamente porque Naruto tinha tudo contra si, e mesmo assim ele lutava com um sorriso no rosto, que Konohamaru entendeu que ser Hokage não era apenas sobre status, e sim uma grande responsabilidade de proteger toda uma vila em troca de sua própria vida. A partir daquele momento, Konohamaru não só ganhou um ídolo, como moldou sua vida por aquele exemplo. E essa é a essência do One for All, um poder passado adiante por aqueles que inspiram os outros a se levantarem, a lutarem e acreditarem no futuro. Konohamaru, como Midoriya, escolheu o caminho do esforço. Ele treinou incansavelmente, aprendeu técnicas poderosas como Rasengan, derrotou um Pain ainda quando era muito jovem e só teve isso de destaque, pois quando ficou mais velho, se tornou uma grande bucha dos animes. Essa é a ideia de herança, de carregar um ideal maior que si mesmo, casa perfeitamente com o espírito do One for All. O poder escolhe quem carrega não apenas por sua força, mas com um propósito, e Konohamaru vive por esse seu propósito, proteger a vila, pois em algum dia ele será o maior líder de seu país. Konohamaru seria outro ninja que teria grandes dificuldades em dominar o One for All, mas graças às motivações e apoio de Naruto, ele jamais desistiria. Sendo assim, ele caminharia em passos largos para se tornar o grande Hokage de Konoha. E agora, chegando ao fim desse vídeo, temos a rainha da atual geração do mundo Shinobi,
a Nana Shimura de Naruto, Sarada Uchiha, filha de Sasuke e Sakura Haruno, ela tem um grande legado a carregar por ser descendente de 2 Sanins lendários. Ao contrário de seu pai quando mais novo, sua motivação nunca foi a vingança ou o poder por mera ambição, mas sempre a vontade de proteger as pessoas que ela mais ama, sendo seus pais, seu mestre, seu ídolo e principalmente o amor de sua vida, Boruto. Todo o seu esforço foi representado com um grande objetivo de poder se tornar a primeira Uchiha como Hokage da série. Apesar de sua linhagem problemática, vinda dos Uchihas, Sarada sempre foi uma ninja de extrema responsabilidade, agindo com a razão na maioria dos casos, sendo até mesmo nomeada líder do time 7 na ausência de Konohamaru. Em termos de habilidades físicas e técnicas, Sarada também seria uma candidata formidável. Como Uchiha, ela já possui um físico acima da média para suportar grandes dores e desgaste físico, além de conter o poderoso olho que é o Sharingan. O poder do One for All pode ser avassalador, especialmente em suas formas mais poderosas, mas Sarada possui um controle imenso de chakra, o que lhe permitiria usar o poder com precisão, sem causar danos desnecessários a si própria. Por isso, Sarada seria uma das maiores prodígios do uso do One for All. Mas e aí, o que achou de cada ninja que selecionei para serem os possíveis portadores do One for All no mundo ninja? Acha que faltou alguém? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso eu lhe desejo uma boa vida. Valeu, falou e até a próxima.